Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre manômetros. Como dimensionar a diferença de pressão entre dois pontos através de manômetros em U, como este daqui. Bom pessoal, os manômetros em U geralmente possuem alguns fluidos, né, dentro do sistema, né, fluidos diferentes. Então, para que nós possamos dimensionar a diferença de pressão entre dois pontos, tendo vários fluidos dentro do sistema entre o ponto A e o ponto B, é preciso saber primeiramente o peso específico desses fluidos ou a massa específica desses fluidos e também as alturas, né, que esses fluidos estão com relação ao ponto A ou ponto B. Contudo, nós dimensionamos os manômetros em U por pontos, né? A gente faz análise por pontos. Então, por exemplo, esse manômetro aqui, em que nós temos o ponto A, aí sai uma tubulação na horizontal. Antes de descer, vocês notem que tem um P1 ali. Então, geralmente, os pontos, eles ficam entre as mudanças de direções do sistema e também entre os fluidos, né, na divisa de fluidos, tá? Então, assim, nesse caso, o ponto 1, como ele está no mesmo nível do ponto A, ele tem a mesma pressão, tá? Então, o P1, no caso, o ponto 1 vai ser igual ao ponto A, a mesma pressão. No caso em que os manômetros do ponto A para o ponto 1, ele sobe, nós temos que reduzir, né, fazer o ponto A menos o peso específico do fluido vezes a altura do fluido, né, até o ponto que nós identificamos ali, ok? Então, tem que ser subtraído. Quando do ponto A o sistema desce, aí nós somamos o ponto A mais o peso específico do fluido vezes a altura dele. Ok? Então, quando o sistema sobe, nós reduzimos do ponto A. Quando ele desce, nós somamos. Então, agora, para demonstrar como que se calcula, eu vou ensinar a calcular 3 sistemas de manômetros. Mas para isso eu preciso que você veja a tela do meu computador. Então, eu vou trazer a tela do meu computador aqui para você agora, ok? Para demonstrar como que se calcula, se dimensiona aí os manômetros em U de 3 formas, ok? Então, são 3 sistemas diferentes. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então nesse primeiro manômetro, nós vamos definir o ponto 1 aqui nessa linha azul, tá? Nesse sistema aqui de manômetro, nós temos do ponto A até o ponto 2 mercúrio e do ponto 2 até o ponto 4 água, tá? Então aqui ele já forneceu, né, o peso específico da água, o peso específico do mercúrio. A altura 1, que é a diferença do ponto A para o ponto 2, é de 10 centímetros e a altura do ponto 3 até o ponto 4 é de 20 centímetros, tá? E nós fazemos a análise por pontos específicos. Então, o ponto 1 vai ficar nessa linha, antes da mudança de direção. O ponto 2, na mudança de fluido. O ponto 3, no mesmo nível do ponto 2, para que nós possamos igualar esses dois pontos. E o ponto 4 aqui no final, né, com a mesma pressão do ponto B. Aqui, então, nós temos a altura 2, que é a altura do ponto 3 até o ponto 4, de 20 centímetros. Esse P1 e P2 é o peso específico do fluido 1 e peso específico do fluido 2, tá? Então, no ponto 1, nesse ponto 1 aqui, como ele está no mesmo nível do ponto A, o ponto 1 tem a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto A. É o mesmo fluido, o mesmo nível, então, ele tem a mesma pressão. No ponto 2, que está logo abaixo do ponto A, nós temos o ponto 2 igual ao peso específico do fluido 1, né, que está nessa altura aqui. Então, o peso específico do fluido 1 vezes a altura 1, mais o ponto A. Então, nós somamos. Quando ele desce, nós somamos a pressão que está logo acima, tá? O ponto 3, como ele está no mesmo nível que o ponto 2 e é o mesmo fluido,
do ponto 2 até o ponto 3, o ponto 3 é igual ao ponto 2. Até posso colocar assim, ponto 3 igual ao ponto 2, que é igual ao peso específico do fluido 1 vezes a altura 1 mais a pressão em A. Tá? O ponto 4, ele está acima do ponto 3. Notem que aqui o ponto 2, quando nós fizemos a análise, ele está abaixo do ponto anterior. O ponto 4 é o contrário, nós vamos fazer a análise de um ponto que está acima do ponto anterior. Então, nesse caso, o ponto 4 vai ser a pressão do ponto 3, menos o peso específico do fluido 2, vezes a altura 2. Nós vamos diminuir a pressão desse ponto, porque o ponto 4 está sendo analisado acima do ponto 3. Tá? Substituindo, então, o ponto 3, né, nós teremos a pressão do ponto 4 igual, aqui nós temos a pressão do ponto 3, né, peso específico do fluido 1, vezes a altura 1 mais a pressão em A, menos o peso específico do fluido 2, vezes a altura 2, tá? A pressão no ponto 4, ele é igual à pressão do ponto B, tá? Então, nós podemos substituir P4 por PB. Então, o ponto B, ele vai ser igual ao peso específico do fluido 1, vezes a altura 1, mais a pressão do ponto A, menos o peso específico 2, vezes a altura 2. Vamos agora isolar o PA, vamos passar para o outro lado da igualdade. Ponto B menos o ponto A, e aqui nós temos a diferença de pressão, né? A diferença de pressão do ponto B para o ponto A, é igual ao peso específico do fluido 1 vezes a altura 1, menos o peso específico do fluido 2 vezes a altura 2. Nesse caso, nós teremos aqui. Nesse caso aqui, nós teremos, então, o peso específico do fluido 1, que é mercúrio, e é 136 mil. Então, 136 mil, vezes a altura 1, que é 0,1, menos o peso específico da água, que é 10 mil, vezes a altura do ponto 2, que é 0,2. Aqui eu deixei em metros, tá? Aí, vamos colocar aqui. PB menos PA igual, então aqui, 136 mil vezes 0,1, dá 13.600, menos 10 mil vezes 0,2, que vai dar 200. 13.600 menos 2.000, nós temos ali, então, a diferença de 11.600 PA. 11.600 pascais, tá? De diferença de pressão nesse sistema aqui. Agora, para esse sistema do segundo exemplo, tá? Então, aqui diz que o tubo A contém tetracloreto de carbono com peso específico relativo de 1,6 e o tanque B, que seria daqui para cá, contém solução salina com peso específico relativo de 1,15. Determine a pressão do ar no tanque B, sabendo que a pressão no tubo A é igual a 1,72 bar. E aqui ele fornece, então, as diferenças de altura, né? Do ponto A até a divisa dos fluidos tem 0,9 metros. Da saída do funil até a parte mais baixa da tubulação tem 0,9 metros. Da saída do funil até o fluido B tem 1,22 metros e até o final do funil tem 1,22 metros. Como que nós vamos definir, então, os pontos? Então, o primeiro ponto, ele vai ficar antes da mudança de direção, bem na divisa dos fluidos, do tetracloreto de carbono e da solução salina. O ponto 2, nós vamos deixar no mesmo nível do ponto 1, para que a gente possa igualar esses pontos.
O ponto 3, nós vamos deixar no mesmo nível do ponto A, coincidentemente no mesmo nível da entrada do funil, tá? O ponto 4, nós vamos igualar a altura do ponto 3, para que a gente possa, né, fazer essa igualdade aqui e poder anular, né, o ponto 4. E o ponto 5 no final do fluido, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que definir é a pressão no ponto A, que está em bar, vamos deixar em PA, tá? Então, aqui nós temos 1.1 bar igual a 101.230 PAs, e quanto que equivale, né, a 1.72 bar em PA, tá? Então, uma regrinha de 3, nós vamos multiplicar ali 1.72 bar vezes 101.230 e dividir por 1.01. Então, equivale a 172.391. 172.391,68. 391,68 PA. O peso específico fornecido, ele é o peso específico relativo. Então, quando fornece o peso específico relativo, nós dividimos o peso específico do fluido pelo peso específico da água, tá? Aí aqui nós temos o peso específico relativo igual ao peso específico do fluido dividido pelo peso específico da água. Nesse caso, como o 10.000 está dividindo o peso específico do fluido, que é o que nós precisamos saber, ele vai passar para lá multiplicando. Então, logo, nós temos ali 1.6 vezes 10.000, nós vamos ter 16.000 igual a 16.000 newtons por metro cúbico, que é o peso específico do tetracloreto de carbono. Já o peso específico da solução salina, ele forneceu que é 1.15, o peso específico relativo. Então, vai acontecer a mesma coisa, nós vamos multiplicar o 1.15 por 10.000, né? Então, aqui, 1.15 vezes 10.000, vai ficar 11.500. Então, igual a 11.500 newtons por metro cúbico. E aí, nós vamos para a definição dos pontos. Bom, então aqui nós temos o ponto 1, né, que está subindo, então vai ser ponto 1 menos o ponto A. Então, ponto 1 igual ao ponto A menos o peso específico, né, do tetracloreto de carbono vezes a altura, que é 0.9, né, do ponto A até o ponto 1 é 0.9. Então, nós temos ali o PA, que é igual. Então, nós temos ali o PA menos o peso específico do tetracloreto, que é 16.000 vezes 0.9, né? 16.000 vezes 0.9, nós temos 16, isso, vezes 0.9, nós temos 14.400. Só que o PA, ele já diz ali que a pressão no ponto A é 172.391,68 pascais. Então, eu posso substituir aqui. E assim, a pressão, o P1, ele vai ter um valor ali de 172.391,68 menos 14.400, que é o valor do peso específico do tetracloreto vezes 0.9. E ficou 157.991, então 157.991,68. Para o ponto 2, ele tem o mesmo nível do ponto 1. É o mesmo fluido, né? Aqui já é a solução salina. Então, é o mesmo fluido, o mesmo nível, então, ele permanece o mesmo valor. P2 igual a P1, logo, eu posso fazer assim. P2 igual ao P1, que é igual
a 157.991,68 pascais. Ok? O ponto 3, ele está a 0,9 metros abaixo do ponto 2. Então, nós vamos somar também. Tá? Então, o ponto 3, ele é igual ao ponto 2 mais o peso específico da solução salina vezes a altura de 0,9. Nesse caso aqui, eu vou substituir o P2, tá? Então, P2, ele é igual ao P1, então 157.991,68 mais o 11.500 do peso específico da solução salina vezes o 0,9. E aqui, então, nós temos 11.500 vezes 0,9, que é igual a 10.350. Então, aqui, P3 é igual a 157.991,68 mais 10.350. E aqui nós vamos ter 157.991,68 mais 10.350. Vai ser igual a 168.341. P3 igual a 168.341,68. PA, que é pascais. O ponto 4, ele está no mesmo nível do ponto 3, tem o mesmo fluido que a solução salina, então ele é igual ao ponto 3. Tá? Então, ponto 4 aqui. Então, ponto 4 aqui ele é igual ao ponto 3, que é igual a 168.341,68. PA. O ponto 5, como ele está acima do ponto 4, tá? Então, nós vamos subtrair. Ponto 5 vai ser o P4, menos o peso específico da solução salina, vezes a altura, que agora é 1,22. Então, vai ficar aqui. O ponto 5 igual ao ponto 4, que é 168.341,68, menos os 11.500 vezes 1,22. Aqui, 11.500 vezes 1,22 dá 14.030. Então, aqui menos 14.030. Vamos ver. 168.341,68 menos 14.030. 154.311. Então, ponto 5 é igual a 154.311,68. Isso, né? Isso daí. PA. Então, assim ficou definida a pressão no ponto 5. E agora, o outro exemplo, que é o manômetro em U, né? Aqui ele tem 3 fluidos, do ponto A até esse ponto aqui. Nós temos óleo, nessa faixa mais escura é mercúrio, e na outra faixa nós temos água até o ponto B. Aqui ele está em milímetros, as medidas, tá? E os pontos ficaram da seguinte forma. O ponto 1, aqui antes da saída, né, da mudança de direção. O ponto 2 na mudança de fluido. O ponto 3 antes da mudança de direção, juntamente com o ponto 4 no mesmo nível do ponto 3. E o ponto 5 na mudança de direção para o ponto B. Então, como o ponto 1 ele vai ficar no mesmo ponto
da pressão em A, tá? Então, aqui, primeira coisa, a altura 1, ela vai ficar o ponto 1, né? Avaliando o ponto 1, nós teremos o ponto 1 igual ao ponto A. Eles têm a mesma pressão. O ponto 2, que está abaixo do ponto 1, nós vamos ter no ponto 2 o ponto 1 mais o peso específico. Peso específico 1 vezes a altura 1 nesse caso aqui, ponto 2, então vai ficar igual ao ponto 1 mais o peso específico do óleo. Peso específico do óleo, que é 8.000 newtons, vezes a altura 1, que vai dar 175 milímetros. Isso dá 17 centímetros e meio, tá? Ou 0,175 metros. Tá? Então, aqui 0,175. E nós podemos deixar assim, tá? Agora, avaliando o ponto 3, ele tem uma diferença de 305 milímetros até o ponto 2, e ele é composto somente por mercúrio. Então, como ele está abaixo do ponto 2, o ponto 3, ele vai ser igual ao ponto 2 mais o peso específico do fluido 2 vezes a altura 2, e nesse caso nós teremos ponto 3 igual a P1 mais 8.000 vezes 0,175 mais o peso específico do mercúrio, que é 136.000, vezes 305 milímetros, que seria 30 centímetros e meio, né? Ou 0,305 metros, tá? No caso aqui, 30,5 centímetros é igual a 0,305 metros. E por último, nós temos o ponto 4. Nós temos ainda mais o ponto 4, que é igual ao ponto 3, né? Então, nesse caso aqui, o ponto 4, ele é igual ao ponto 3, que é igual ao ponto 1. Mais 8.000 vezes 0,175, mais 136.000 vezes 0,305. E nós temos o último ponto, que é o ponto B, no caso o ponto 5, né? O ponto B, que é igual ao ponto 5, que é igual, como ele está acima, ponto 4 menos o peso específico da água vezes a altura de 305 mais 75. Então, aqui nós vamos ter 380 milímetros, que é igual a 38 centímetros, que é igual a 0,308 metros. Então, aqui, ponto 4, menos o peso específico da água, que é 10.000, vezes 0,380.
coloquei 308 lá, né? É 380. Substituindo o ponto 4, né? Então, nós temos ali o ponto B, que é igual ao ponto 5, que é igual, então, ao ponto 1, mais 8.000 vezes 0,175, mais 136.000 vezes 0,305, menos 10.000 vezes 0,380. Agora, fazendo a conta, né? Nós podemos tirar aqui o P5, né? O P1, ele é igual ao PA, então, nós podemos aqui colocar PA. E aqui nós podemos escrever da seguinte forma, como é a diferença de pressão, né? PB menos PA, que é a diferença de pressão, nós temos uma diferença aqui, igual. Então, vamos lá. 8.000 vezes 0,175 é igual a 1.400 mais 136.000 vezes 0,305, 41.480, então mais 41.480, menos 10.000 vezes 0,380, que é 3.800. Então, a diferença do ponto P para o ponto A, nós temos ali 1.400 mais 41.480. 400 mais 41.480 menos 3.800 igual a 39.080. 39.080 PAs de diferença, pascais de diferença. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então é assim que se dimensiona os manômetros em U.